A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. Se você é novo aqui pelo canal, não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui do estado da Bahia. Sou filiado da CEADEB e CEADB e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Sou autor deste livro, Descomplicando a Escatologia, porque eu gosto bastante de descomplicar as coisas, tá bom? Nesse canal você sempre vai estar encontrando vídeos relacionados à nossa escola bíblica dominical, a lição de adultos toda segunda-feira, lição dos jovens toda terça, lição juvenis toda quarta e lição dos adolescentes toda quinta-feira. Nós estamos postando os vídeos, tá bom? Hoje nós estaremos comentando aqui a lição dos juvenis, que está trazendo por tema a origem dos hebreus. A origem dos hebreus. Você que está me ouvindo ou me vendo, você é por acaso algum hebreu? Você é algum israelita? Você é algum judeu? Me conte aí nos comentários, tá bom? Vejamos, meus irmãos. Hoje nós vamos estar fazendo um vídeo da nossa escola dominical que vai tratar acerca da origem dos hebreus. Isso para demonstrar porque muitas coisas, muitos segredos com relação à nossa própria salvação, com relação à nossa própria vida, está se referindo acerca do povo dos hebreus. A Bíblia veio dos hebreus. Jesus Cristo era também um hebreu. Então são temas que nós precisamos estudar para que nós possamos compreender qual é a perfeita vontade do Senhor, para que nós possamos adquirir conhecimento da palavra de Deus. Tá bom? Vamos lá? Qual são a origem dos hebreus? Vejamos. A primeira referência que nós temos, que é essa nós estudarmos, e isso nós vemos até na escola secular, na vida secular também, é a questão da Mesopotâmia. Que você já ouviu falar, já estudou sobre a Mesopotâmia na aula de história? Porque lá na Mesopotâmia, que a ciência, que a história diz que deu o berço da civilização. É lá onde teve a sua origem da civilização. E por coincidência ou não, no mesmo lugar onde a Bíblia Sagrada também diz. Então, por mais uma vez, a Bíblia comprovando que ela é infalível, tanto no seu aspecto cultural, no seu aspecto histórico, no seu aspecto de crença, de salvação. A Bíblia Sagrada, ela é infalível. Por que isso? Ela também deixa bastante claro que Deus da criação e a civilização também originou-se nesse mesmo lugar chamado Mesopotâmia. Esse nome Mesopotâmia significa entre rios, porque lá existia o rio Tigre e o rio Eufrates, que são os mesmos rios oriundos lá de Gênesis, que saía do jardim de Deus. Olha a ciência, olha a história, tendo que comprovar, tendo que carimbar aquilo que diz a Bíblia Sagrada. Tá bom? Então Mesopotâmia significa entre rios. Esses rios, principalmente os rios Eufrates e o rio Tigres, que são os mesmos rios de Gênesis, que do jardim saiu um rio com 4 braças. E dentre eles era exatamente esse, o rio Eufrates e o rio Tigre. Comprovando que o jardim do Éden era também naquele percurso, naquela área dali. Tá bom? Lá nesse berço da civilização, era onde iniciou-se todo o processo das pessoas. A geração, o padre deixou de ser nômade, começou a criar casas, começou a fazer cidades, começou a fazer vilas. Nisso daí começou também a desenvolver a cultura, desenvolver a agricultura, desenvolver a pecuária, desenvolver a escrita, desenvolver a matemática. Então todo o processo de desenvolvimento da raça humana originou-se da Mesopotâmia. Até você pegou, já deu glória a Deus, né? E dentre várias pessoas existentes ali, famosas, conhecidas, destacou-se um homem chamado Abraão, que é o pai dos judeus, o nosso pai na fé, tá bom? Entre rios, o rio Tigre e Eufrates, civilização. Abraão veio da Mesopotâmia, de uma cidade especificamente chamada Ur dos Caldeus. E essa cidade, Ur dos Caldeus, é uma das cidades mais antigas do mundo. E há quem diga que nesse período de Abraão já convivia cerca de 65 mil a 100 mil pessoas moravam nesta cidade. Era uma cidade rica, uma cidade próspera, uma cidade grande, uma cidade populosa, mas no entanto era uma cidade idólatra ao Senhor. Cuidado, no entanto, era uma cidade que era idólatra. Você pode ver isso muito bem em Josué capítulo 24, versículo 2, que era uma cidade idólatra, uma cidade pecadora, distanciada do caminho do Senhor. Mas nesta cidade existia uma família chamada o pai dessa família, chamado Tera, tinha o seu filho chamado Abraão. Tera também era idólatra, não servia a Deus. Mas lá nesta cidade de Ur dos Caldeus, Deus estava de olho em um homem por nome de Abraão.
Olha, dessa cidade pecaminosa, distanciada do projeto de Deus, crescente, rica, mas distanciada do projeto de Deus, Deus estava de olho em um homem chamado Abrão. Aliás, fala no hebraico, Abraham, que é Abrão. Deus estava de olho nele, e era desse homem que Deus estaria chamando, estaria tirando, estaria separando e levando ele para os caminhos do Senhor, e assim fazendo dele uma grande nação. Isso que é fenomenal, é quando Deus chama o homem, quando Deus separa o homem para uma grande obra. Dentro dessa chamada, Deus chega a Abraão, ainda morando em Ur dos Caldeus, ele faz uma chamada. Deus lhe chama em Ur dos Caldeus. Depois disso, em Ur dos Caldeus, o seu pai, Tera, vai morar em Harã. E lá em Harã, de Ur dos Caldeus até Harã, são cerca de 900 quilômetros. Distante, viu? 900 quilômetros. Ur dos Caldeus, Tera sai com sua família também, com Abraão, sai e vai morar em Harã. Lá em Harã, Tera morre. O pai de Abraão chega a morrer. E a partir daí, Abraão também ele sai novamente de Harã e vai para a região de Canaã, e especialmente a região de Siquém, tá bom? Então Abraão vive em Ur dos Caldeus, cidade pecaminosa. Deus o chama, ele ainda lá, morando lá ainda, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que te mostrarei. Então Abraão sai com Tera, sua família toda para Harã, 900 quilômetros. Tera morre lá em Harã, e Abraão agora sai em direção para a terra, a região chamada de Canaã, e um lugar especificamente chamado de Siquém. Anda mais 600 quilômetros. Olha, andou cerca de 1.500 quilômetros Abraão, até chegar na região de Canaã, terra esta que Deus diz, aonde pisares a planta do teu pé, eu te darei. Olha que coisa maravilhosa. Essas são as promessas de Deus, irmãos. Agora, as promessas de Deus são cheias de dificuldades também. Nós precisamos estar certo, estar no lugar certo, na hora certa, agir da maneira certa, esperar o tempo de Deus chegar para com as nossas vidas. E assim Abraão se destacou muito por esta chamada, porque Abraão tinha riqueza, Abraão tinha família, Abraão estava estabilizado, estava talvez nas melhores cidades da época, e no entanto Deus lhe faz uma chamada, ele aceita essa chamada, deixa tudo para trás e segue uma promessa que Deus assim lhe fez. Agora, para nós estava aqui mencionando, né? A Bíblia Sagrada vai destacar a nossa lição aqui. Ele comentou a questão de Canaã, terra que mana leite e mel. Olha, terra prometida por Deus. Vários povos idólatras estavam convivendo naquele lugar. Destacava-se os filisteus. Agora, a terra que Deus disse que daria a Abraão, já tinha pessoas morando. Só que essas pessoas que estavam lá morando eram pessoas idólatras. Era um povo idólatra, um povo mau, um povo cruel, um povo distanciado do projeto de Deus. Então o grande segredo para a vida de Abraão é que a terra já estava habitada. Mas no entanto Deus estaria dando graça, força ao povo de Abraão, para que esse povo pudesse expulsar todos esses inimigos. Em destaque os filisteus, que foram grandes inimigos de Deus. Então Deus lhe faz a chamada é para chegar até a terra de Canaã, e dessa terra de Canaã, onde quer que Abraão pisasse o seu pé, Deus estaria dando a Abraão e a sua descendência tomaria posse. Mas para tomar posse, nós percebemos lá no livro de Josué, Israel precisava lutar e expulsar todos os inimigos. Mas eles não expulsar sozinho. Deus estaria dando graça, estaria dando força, estaria capacitando o povo, que depois chamou-se de Israel, que nós vamos ver daqui a pouquinho por que isso, para que o povo pudesse expulsar todas essas nações que estavam dentro da terra que Deus já tinha dado a Abraão. Dê para você pegar, dê um glória a Deus aí. Se você estiver gostando do nosso canal, por gentileza, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, deixa sua pergunta, deixa sua pergunta que essa postar está tirando também, tá bom? Então, muitas pessoas chegam assim e me perguntam, mas pastor, então a terra prometida tinha muitas dificuldades? Com certeza absoluta. A terra, quando Josué chegou lá na terra, tinha um cacho de uva que precisou de 2 homens para carregar. Mas, no entanto, tinha gigantes na terra que precisavam ser mortos. Então, às vezes, para você desfrutar, chupar o cacho de uva, aleluia, é necessário você expulsar muitos gigantes que têm tentado atrapalhar, que têm tentado matar, que têm tentado aniquilar, que têm tentado sufocar os projetos de Deus na sua vida. Terra prometida Deus sempre tem, mas dessas terras, às vezes tem gigantes que nós precisamos destruir para tomar posse daquilo que é nosso. E é interessante nós percebemos que assim que Abraão chegou em Siquém, que já era na região de Canaã, terras que Deus estaria dando a ele, Abraão já chega edificando o altar.
Olha, já qual a importância de edificar o altar? É porque ali vai deixar bastante claro qual Deus que ele servia. Porque é interessante nós percebermos que essa região toda aí existia vários altares e há vários deuses diferentes. Então o povo já tinha o hábito de edificar altares, isso era normal. Só que lá sempre existia vários deuses que recebiam adoração. Mas no entanto, a adoração e o altar que Abraão estava fazendo, só quem era adorado, reverenciado era o próprio Deus. E isso trouxe muita preocupação, por dizer, então é um fraco. Então é uma pessoa bastante fraca, é uma pessoa que não tem muita força, não vai para lugar nenhum, porque ele só adora somente um Deus. E o povo daquela região adorava vários deuses. E muitos ficavam se questionando: Abraão, tu tem que parar, tu tem que adorar outros deuses, senão tu não vai conseguir tua vitória, tu não vai conseguir realizar os teus sonhos, porque tu só adora somente um Deus. Você precisa adorar vários deuses, porque quando um não resolver, o outro vai lá e resolve. O que eles não sabiam é que só existe um único Deus, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. As pessoas não entendiam, não compreendiam que na verdade todo o poder está centralizado nele. E ele é o todo poder, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. E só a ele nós devemos adorar e reverenciar. Mas o povo que estava naquela região não conhecia. Mas graças a Deus que chegou Abraão para testificar e testemunhar que Deus verdadeiramente, ele é o único Deus desta terra. Amém? Os peregrinos, as peregrinações de Abraão, grande fome, logo após que chegou em Siquém, aconteceu uma grande fome naquela terra. E Abraão agora peregrina até o Egito, para que ele possa assim sobreviver e não morrer. Então a grande fome daquele período, e aí agora é quando Abraão desce o Egito, ele retorna agora, ele desce o Egito, e lá do Egito também é quando Abraão ele vai mentir, dizer que a sua esposa não era esposa, mas sim era sua irmã, se bem que era meia-irmã, nós podemos assim colocar, porque era filha do seu irmão, mas na verdade era esposa de Abraão. Mas Abraão acaba mentindo quando chega no Egito. Irmãos, Egito é problema, viu? Às vezes nós estamos no Egito, mas é difícil não se contaminar com as práticas do Egito. Às vezes nós estamos no Egito, mas precisamos vigiar para que as nossas práticas não sejam do Egito. Porque nós estamos no Egito somente de passagem, peregrinando, porque a nossa pátria não é aqui. Desde sempre nós percebemos isso. É lá também no Egito que Abraão pega agora, leva consigo também, ganha lá algumas servas e servos. E dentre essas servas é exatamente Agar, a qual ele vai gerar um filho. Veja só quantos problemas nós não temos quando nós descemos ao Egito. Abraão acaba mentindo, Abraão leva para dentro da sua casa uma serva egípcia, e com essa serva egípcia ele quer ter um filho. Olha, cuidado com as coisas do Egito, cuidado quando você leva as coisas do Egito para a sua casa, porque isso pode trazer prejuízo espiritual para a sua vida e a sua família. Desse retorno do Egito, ele como retorna muito rico, ele agora tem necessidade de fazer a separação entre Ló, seu sobrinho, entre ele. Ló escolhe o Vale do Jordão, porque é a terra mais fértil, mais próspera. Ló faz a escolha. Abraão pergunta: você quer ir para onde? Onde você quiser ir, eu vou. Se você for norte, eu vou para o sul. Se você for para o sul, eu vou para o norte. E quando Ló observa as terras que estavam ao seu redor, percebeu que o vale lá da região do Vale do Jordão era uma terra bastante próspera, que o seu gado estaria crescendo e teria comida. E exatamente para o lugar que ele vai, era o lugar onde tinha mais pecados. Os pecados estavam superabundando. A homossexualidade, promiscuidade, o pecado, a impureza, o adultério, a fornicação era contida e constante naquela cidade. E é exatamente para esse lugar que vai esse homem chamado Ló, que era sobrinho de Abraão. Irmãos, é difícil quando nós escolhemos as coisas erradas, viu? É difícil quando nós tomamos as decisões pelos nossos próprios olhos, pelas nossas próprias vontades. E Abraão, agora então, habitou-se em Hebron e edificou ali um altar. Ló vai morar no Vale do Jordão, porque era terra fértil, mas no tanto era pecaminosa. Abraão vai habitar em Hebron e lá ele edifica um altar. Como é interessante nós percebermos na história de Abraão, onde quer que Abraão chegasse, ele sempre edificava um altar, para deixar bastante claro, o Deus que ele servia era o único e suficiente Deus. E isso também servia como testemunho, porque a quem Abraão servia era o Deus Altíssimo, era o El Elyon, ao Deus Altíssimo, tá bom? Então onde ele chegava, ele edificava um altar. Ele não tinha vergonha de se identificar como verdadeiramente servo do Deus Altíssimo, do Deus Elyon.
Tem muitas pessoas que servem a Deus, mas têm vergonha quando chegam à cidade nova, quando chegam no colégio novo, quando chegam no emprego novo, tem vergonha de ser identificado como cristão. Mas Abraão não, chegava-se, se estabelecia e já edificava também altar, até porque ele sabia, onde quer que ele estivesse, onde quer que ele fosse, ele precisaria estar adorando e servindo a Deus. Cuidado, nós não podemos passar tempo sem servir a Deus, nós não podemos passar tempo distante da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, onde quer que você for, onde quer que você vá, que você esteja edificando altares ao Deus Altíssimo, porque Ele gosta de receber a minha e a sua adoração. No item aqui, providências e as promessas. Abraão, chega um momento da vida de Abraão que Deus lhe faz um pedido muito forte e muito difícil de ser cumprido. Deus pede a Abraão a vida do seu próprio filho. E por incrível que pareça, Abraão não pensou duas vezes. E olha que nesse período aí, Isaac já não era mais nenhuma criança não. Isaac também aceitou ir com seu pai. Então é interessante nós percebemos que Abraão foi chamado aí agora e Deus lhe faz o maior pedido da sua vida. O grande sonho da vida de Abraão era ser o pai, era ser filho, era ter um filho. E esse filho exatamente é o que Deus pede. E Abraão não pensa duas vezes em aceitar o pedido de Deus e assim vai para oferecer o seu filho em sacrifício vivo a Deus. Olha, não estou dizendo com isso que Deus aceitava sacrifício vivo. Esse pedido que Deus fez a Abraão foi para a prova, para provar a fé, para saber até que ponto Abraão estava disposto a servir e temer a Deus. Então agora Abraão vai até lá sacrificar o seu filho e, no entanto, antes do seu filho ser sacrificado, quando Abraão praticamente pega o martelo e vai para sacrificar o seu filho, Deus brada no céu. E agora quando Abraão olha do lado, estava ali um cordeiro que precisaria ser sacrificado. Então Abraão não precisaria mais sacrificar o seu filho, mas se pegou aquele cordeiro e sacrificou a Deus, porque algum sacrifício deveria existir. Algum sacrifício precisaria existir. Era necessário que pudesse haver assim naquele lugar uma oferta voluntária ao Senhor. Era necessário que tivesse algum sangue que fosse derramado. E aquele cordeiro que estava ali e foi oferecido por Abraão no lugar da vida de Isaac é a mesma coisa que Jesus Cristo por nossa vida. Alguma pessoa precisaria ser sacrificada para que nós pudéssemos adquirir salvação. E aquele cordeiro que estava assim, que foi sacrificado lá no Monte Moriá, no lugar de Isaac, serve também, assim como Jesus Cristo, ele também se ofereceu por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos ter direito à salvação. Então, o sacrifício lá, o cordeiro que foi morto lá no Monte Moriá, é o mesmo cordeiro que transfigurava, tipificava o cordeiro chamado Jesus Cristo de Nazaré, que daria a sua própria vida no meu lugar e no seu lugar. Então Deus ali providenciou um meio para que o jovem Isaac não fosse morto. Da mesma forma, Deus também no Calvário providenciou um meio para que os meus e os seus pecados pudessem ser perdoados. E assim nós tivéssemos o direito de adquirir a salvação em Cristo Jesus. E assim poderemos um dia habitar, aleluia, na Nova Jerusalém que descerá do céu. Ô glória! Se você estiver gostando do nosso vídeo, por gentileza, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe seu comentário, diga qual a sua cidade, qual o seu estado, tá bom? Deixa eu te conhecer, deixa um comentário lá para que eu possa te conhecer, tá bom? E eu vou estar lhe mandando aquele abraço também para você. Todos os comentários eu respondo, tá bom? Todos os comentários eu respondo. Vejamos, letra C. Egito, a era muito forte. Mas o Egito, irmãos, o Egito na verdade sempre teve uma grande importância, uma grande força. O Egito já era uma terra muito forte e muito importante. Abraão ao ao sofrer, ao descer para o Egito, trouxe muitas consequências. Por isso que eu sempre digo, quando se fala do Egito, nós devemos estar sempre vigilantes, porque Faraó, ele é muito cruel. Mas lá nesse Egito, Deus também levanta agora o seu grande governador chamado José, tá bom? Lá no Egito, Deus levanta agora um governador chamado José. Esse José era filho de Jacó, neto de Abraão. E é nessa nós percebemos como Deus sempre tem um homem certo no lugar certo, para o momento certo. Então agora esse homem, esse filho descendente de Abraão agora, vai ser o governador do Egito, um grande importante. Foi quem conseguiu preservar a vida de muitas pessoas, porque governou e foi orientado pela pessoa de Deus. Então José vive no Egito lá, pacifica o Egito, consegue dar prosperidade ao Egito. E assim Israel entra lá com 70 pessoas. E quando Israel vai sair do Egito, depois de 430 anos, já são mais de 3 milhões de pessoas. José, já entra no Egito, consegue botar 75 pessoas, porque com a família de José que já estava lá. De 75, depois de 430 anos, já tinha cerca de
3 milhões de pessoas, só de homens preparados para a guerra, já cerca de 620 mil homens preparados para a guerra. O que é isso? É o projeto de Deus se cumprindo. O inimigo queira ou não queira, a dificuldade queira ou não queira, mas quando Deus tem um projeto, ele cumpre esse projeto na minha e na sua vida. E assim, muitas pessoas me questionam o seguinte: pastor, por que os hebreus, por que são chamados de hebreus? Tá bom? Por que são chamados de hebreus? Porque são chamados de Israel. E assim por diante. Abraão, irmãos, é chamado de hebreu talvez porque ele tem a sua origem em um homem chamado Eber, que era filho de Sem, tá bom? Então o nome hebreu possivelmente é da origem desse homem chamado Eber, que é descendente de Sem. Por isso que são os hebreus, porque origina de Eber. Ou porque por ter atravessado o rio Mesopotâmio, o rio do rio Eufrates, o rio da Mesopotâmia, então acaba também chamado de hebreus. Mas, hoje falando, os hebreus, né? Quem são hoje os judeus? Quem são hoje os israelitas? E quem são os hebreus? Vocês vão falar hoje sobre judeus? Já ouviu falar sobre israelita? E já ouviu falar sobre os hebreus? Vejamos. Quando se trata acerca dos judeus hoje, judeus são todos aqueles que seguem o judaísmo, que é a religião dos judeus, dos hebreus, tá bom? Então hoje judeus se trata acerca daqueles que seguem o judaísmo, é a sua religião. Israelita são aqueles que têm a descendência de Israel, são os descendentes, são os moradores de Israel, são aquelas pessoas que têm a cidadania israelita. Então judeus fala de religião, israelita fala de cidadania e hebreus são os descendentes de Abraão, tá bom? Então judeus, religião, israelita, cidadania. Judeus ou hebreus são todos descendentes de Abraão, tá ok? Que descende de Abraão, porque Abraão descende de Eber e por isso sim eles são assim chamados. Agora, coisa interessante, que Jacó, um dos pais da fé, que nós vamos estar vendo isso até mais aqui na frente, né? Deus mudou o nome de Jacó para Israel, porque na verdade Israel. E esse nome Israel é bastante interessante para a gente. Por exemplo, o nome Israel, né? O nome Israel vem de 3 palavras. Quando Deus mudou o nome de Jacó para Israel, tá bom? E é como se chama de israelita também. E esse nome Israel vem de 3 palavras diferentes. Vem do nome. Então Israel significa, vem da palavra, tem a palavra Isha, que significa homem, tem a palavra Ra, que significa batalha, e tem a palavra El, que significa Deus. El, que significa Deus. Então Isha, homem, Ra, batalha, El significa Deus. Então o homem que batalhou contra Deus, ou com Deus, o homem que batalhou com Deus. Isso fazendo referência da batalha em que Jacó teve com o anjo do Senhor, que nós acreditamos ali ser uma cristofania, que é a aparição de Cristo em forma de anjo. Então ali naquele momento Deus pega e muda o nome de Jacó para Abraão, ou muda o nome de Jacó para Israel. Agora uma curiosidade para você me responder nos comentários, viu? Mas você já observou que Deus mudou o nome de Jacó ali, mas na Bíblia Sagrada Deus sempre é Abraão, Deus sempre é dito que Deus é Deus de Abraão, de Jacó, Deus é Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. Deus nunca diz assim, ó, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Já analisou? Deus sempre diz, eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac e Deus de Jacó. Mesmo Deus mudando o nome de Jacó, e que o povo de Deus ficou sendo conhecido como Israel, mas Deus nunca chama Jacó de Israel. Curiosidade para você, mais um outro momento, fazer um vídeo sobre isso, tá bom? Mas para o Senhor, que Deus abençoe, que você possa aprender cada vez mais, que o Espírito Santo aplique essa palavra no meu e no seu coração, tá bom? Vídeos toda semana, Deus abençoe e até o próximo vídeo.